Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Michelle, consultora de sono da Maternity Coach, e hoje nós vamos falar sobre rotina para crianças de 4 até 6, 7 meses, ou seja, crianças que fazem 3 cochilinhos por dia e que têm ainda a alimentação básica de leite. Vamos falar sobre isso. Muitas pessoas nos perguntam sobre essa rotina, porque lá para 2, 3 meses a criança faz diversas sonecas por dia, muitas vezes dorme um pouquinho mais tarde e quando chega nos 4 meses começa a regularizar um pouquinho mais esse sono. Em compensação, existe aquela famosa regressão de sono dos 4 meses que pode deixar o sono da criança muito atrapalhado, mas na maioria das vezes as crianças elas passam a fazer 3 cochilinhos por dia, ter uma janelinha de sono de manhã de cerca de 2 horas e no final do dia de 3 horas, 3 horas e meia, esse tempo que a criança passa acordada numa boa, sem apresentar tanto sinal de sono, sem ficar muito enjoadinha. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo de rotina aqui, por exemplo, para uma criança que tem alimentação básica de leite, mama de 3 em 3 horas e tá nessa idade e faz 3 cochilos por dia. Então a criança acorda, por exemplo, perto de 7 horas da manhã, ela mama. Quando dá 9 horas, ela faz o primeiro cochilinho. Quando ela acorda às 10 horas, ela mama. Às 10 horas ou às 10h15, a hora que a criança acordar, a gente não sugere acordar a criança para mamar, a não ser que haja recomendação do pediatra para que seja mantido uma rotina mais rígida na alimentação. A criança que tem que mamar de tanto em tanto tempo. Aí sim o sono precisa ser interrompido. Então vamos lá. Uma próxima soneca perto do meio-dia, e aí a criança, quando acordar, ela mama de novo. E depois uma última sonequinha que a gente sugere que aconteça perto de umas 4 horas da tarde e que aí a criança mama e faz a soneca para o intervalo da mamada não ficar muito grande. E essa criança vai dormir perto de umas 8, 8h30 da noite. Então, se ela acorda dessa última sonequinha entre 5 e 5h30, a gente está falando aí de umas 3 horas, 3 horas e meia de tempo do bebê acordado. Nesse tempo da criança no final do dia, vocês têm que pensar no ritualzinho de sono. Então, mais ou menos umas 2 horas acordada com outras atividades e depois a criança vai para banho, para higiene, para historinha, para massagem, para troca, enfim, para todo aquele ritual que vocês devem fazer. A gente já falou bastante aqui sobre ritual de sono. Vou deixar aqui um card para vocês clicarem para ver também um outro vídeo sobre um ritual de sono para fazer no final do dia com as crianças, tá? Então vamos lá, só recapitulando, deixa a criança acordada umas 2 horas de manhã e vai aumentando esse tempo dela acordada conforme o passar do dia. E o tempo de uma soneca, que é uma dúvida também muito comum, uma soneca tem que ter pelo menos um ciclo de sono, que é de 40 a 50 minutos, até 2 horas no máximo, tá? Se o seu filho dorme bastante em uma das sonecas, tem a necessidade de fazer uma adaptação da rotina de alimentação para que ele não acorde no meio do cochilo com fome e não esteja ainda satisfeito com a quantidade de sono. Então, uma habilidade não pode atrapalhar a outra. Tá, aí é necessário analisar. Tem criança que tem um pouquinho mais de fome de manhã, tem outras que tem um pouquinho mais de fome de tarde, então dá pra gente diminuir ou aumentar um pouco mais o intervalo da alimentação de acordo com a necessidade de cada criança, tá? Então vamos lá. A transição para 2 cochilos vai acontecer entre 6 e 7 meses, muitas vezes ligado ao desenvolvimento da criança, aceitação da introdução alimentar, dos sólidos. Quando a criança começa a comer, a capacidade dela de ficar acordada aumenta e existe a transição de 3 para 2 cochilos. Nós vamos falar dessa rotininha com 2 cochilos por dia na semana que vem. Um beijo, até lá!